Hoje vamos conhecer um pouco da área, né, do técnico em nutrição dietética. Então é um prazer estar hoje aqui com vocês, Loruama, Aline e a Delice. Então, assim, é um momento que a gente realmente vai conversar um pouco, ouvir um pouco da trajetória de cada um de vocês. Então, eu até gostaria que a Loruama começasse falando um pouco da sua trajetória profissional enquanto técnica. Olá, é um prazer estar aqui, né, juntamente com o CRN, nesse evento voltado a comemorar o Dia do Técnico em Nutrição e Dietética. Bem, a minha trajetória no técnico em nutrição não foi bem eu que escolhi. Eu fui escolhida pelo técnico em nutrição porque eu fui bolsista e na época a bolsa eu queria ir para a saúde e o que tinha dentro da saúde era o técnico em nutrição. Então, comecei por meio de bolsa, aqui do Protec GDF, e esse curso abriu as portas para mim em todos os sentidos, no sentido de conhecer pessoas, de fazer amizade, de ter acesso a conhecimento. Então, acredito muito que as políticas públicas de educação, elas trazem esse sonhar para a gente. E esse sonhar na minha vida veio através do técnico em nutrição. Maravilha! E você, Aline, conta um pouquinho para a gente. Então, eu também, na verdade, fui escolhida pela profissão. Quando eu fiz o meu curso, na verdade, eu queria fazer gastronomia. Né? A gente pensa que a nutrição está voltada apenas para a comida, e na verdade foi durante o curso também que eu consegui, através do governo, eu fiz uma prova, e eu descobri que vai muito além de uma cozinha, né? A gente não leva só comida no prato, a gente leva cuidado, a gente leva saúde, a gente coloca muito amor ali para dar certo. São 14 anos nessa área já, passei por diversas áreas, duas delas é o meu xodó, que é a produção, e idosos, né? Trabalhar com idosos foi muito mais do que ser técnica em nutrição, foi realmente descobrir que a profissão ali, ela me curou, mais do que curar qualquer outra pessoa. Então, ali eu vi que o carinho alimentava muito mais do que a própria comida. Hoje eu atuo dentro do rancho da Força Aérea Brasileira. É muito desafio, né, ali, porque a gente não está falando só de exercer a nossa profissão, a gente tem a parte hierárquica que a gente precisa respeitar, mas com muita dedicação, no pouco tempo que eu estou, a própria instituição fala que a gente muda muita coisa, né? A nutrição é nova lá, então muita coisa mudou com a nossa ida e eu tenho certeza que vai continuar mudando. Que maravilha! É tão bom quando a gente vai ouvindo assim uns relatos, né? Que vai trazendo a importância da nutrição e como os locais que não possuem nutricionista, o quanto agrega. Então, o teu técnico presente em todo o processo é fundamental. Eu sempre trabalhei com técnico, então, assim, eu me sinto privilegiada em ter trabalhado a minha vida toda com técnico, porque a diferença que faz e o quanto agrega, então, assim, eu costumo falar que são essenciais. A gente pode fazer um trabalho muito melhor se ele for participativo, né? E a Delice, conta um pouquinho para mim. Bom dia. Então, a minha história é totalmente diferente da das meninas, né? Eu sou de uma família bem humilde, pobre mesmo. E eu sempre trabalhei como monitora em escola infantil. E eu me vi desempregada e vi uma vaga na Sanoli para auxiliar de cozinha. Na verdade, a primeira vaga eu vi para copeira. Aí eu não consegui ficar nessa vaga, porque eu ainda estava em seguro-desemprego, essas coisas todas. Aí eu fui depois para auxiliar de cozinha. E lá tinha uma nutricionista que ela sempre falava, cara, você tem bagagem, você não é para estar aqui, eu vou te levar para o lactário. Aí eu falava para ela assim, mas eu não tenho nada a ver com o lactário. Eu pensava isso, né? Porque, para mim, assim, eu gostava muito daquele movimento de produção. Eu sempre gostei muito disso, né? De interagir, de estar ali no meio mesmo do... igual ela fala, do pegar pesado. Então, isso para mim foi, assim, essencial para minha profissão. Aí tinha uma copeira lá que me olhava e falava assim, cara, por que você não é técnica? A técnica não está aqui, você fala quantidade, essas coisas e tudo. E aí um dia eu falei assim,
Ai, mas eu não me vejo como técnica. Ela, pois eu vejo. Aí ela começou a fazer o curso no Senac e falou assim, por que você não faz sua matrícula? Aí eu falei assim, não tem nem dinheiro para pagar. Ela falou assim, mas tudo você não falou que consegue com dificuldade? Então faz. Ela falou, tem um mês que eu comecei. Aí eu falei, então, a turma já está andando e tal. Aí ela falou assim, mas você consegue. Aí, quando chegou um dia, ela falou assim, eu já falei lá, viu, com o diretor lá, que você vai começar a fazer o seu técnico, e se você pode, porque a turma já iniciou. Aí eu falei, sério? Aí ela, sério. Aí eu tinha um chefe dentro da cozinha que ele falou, cara, você tá mesmo mais para técnica do que para auxiliar de cozinha, porque você fica aqui vigiando a gente o tempo todo, desse jeito. Aí eu falei, então não é mais só uma pessoa que me vê assim. Aí eu falei para a nutricionista, né, a Poliana Pessoa, que foi uma pessoa assim na minha vida, que foi um marco mesmo para minha história, quanto profissional, como pessoa, foi uma pessoa que me olhou com olhos que nem eu mesmo me via, e eu acho isso muito importante, né, a gente, às vezes, como é que se fala? Notar as pessoas, porque hoje isso é muito difícil, quanto profissional mesmo, quanto pessoa. As pessoas hoje só olham para o que você tem, não olham para o que você é, não olham para a sua bagagem, não olham para o seu potencial. E essa mulher foi muito importante na minha vida, porque ela olhou para o meu potencial, um potencial que eu desreconhecia. E aí eu falei para ela, eu falei assim, eu acho que eu vou mudar um pouco. Aí ela falou assim, vou pagar para você fazer o concurso do Sara, para você sair daqui. Aí eu falei assim, mas eu não tenho nada para ela. Ela falou assim, mas faz só para você poder abrir a mente. E ali começou a abrir minha mente, eu comecei a fazer o curso técnico, nem falei para ela, eu falei, só vou falar quando eu terminar, porque eu não sei, pode ser que eu pare, porque assim, eu estava numa fase bem conturbada da minha vida e tudo. E aí eu comecei a fazer o técnico e assim, venho me apaixonando cada vez mais. Eu acho que é essencial um técnico em qualquer qualquer área que mexa com alimentação. Eu acho que o técnico é assim, não é porque hoje eu atuo como técnica, mas como pessoa mesmo. É assim, fundamental, essencial mesmo, para que tudo comece, desde lá do fluxograma até o prato preparado. Maravilha, né? É tão bom assim quando nós vamos ouvindo diferentes realidades e cada trajetória comum é diferente da outra, mas todas elas têm algo em comum. Então, o potencial da nutrição, da alimentação e assim nas mais diversas áreas, seja no cuidado de pacientes, em uma unidade de alimentação e nutrição, no lactário, em sistema prisional, enfim, há uma gama, uma vasta área de atuação. E aí a Lohoma também, enfim, tem uma trajetória que é muito voltada também para a questão da força do profissional, inclusive a nível político, já articulou muita coisa, né, Lohoma? Conta um pouquinho pra gente, assim, um pouco sobre isso e o que te motiva a estar na nutrição. Eu acho que vocês já até falaram um pouco também sobre isso, mas no dia a dia, o que é que motiva vocês? Conta um pouquinho para mim. Eu acho muito importante a formação do técnico em nutrição. Assim, a formação ela é indispensável. A gente pensa, não, mas é só um curso. Mas justamente foi no curso técnico que eu comecei a ter uma visão mais crítica da minha própria realidade, até mesmo de se reconhecer. Então, no curso técnico, a minha professora na época, coordenadora Camila Córdova, a nutricionista, né, nós somos formados por nutricionistas, ela comentou, o curso não é regulamentado no dia que a gente estava estudando o nosso código de ética, né, a resolução 363. E aí comentou que não era regulamentado. E até então, eu nem sabia o que significava, nem o que significava aquilo, e comecei a tentar ler sobre isso, pesquisar, ir atrás, e foi quando eu encontrei o primeiro projeto de lei, que era de 2003, da deputada Maninha. Então, existia esse projeto de lei, que era da deputada aqui do Distrito Federal, na época do PT, mas estava totalmente parado, ele andou poucas vezes, e eu também não tinha noção total do processo, né? Mas isso fez um despertar.
a gente precisa se unir, precisa começar. E o que eu gosto muito de relembrar nessa trajetória é de mostrar que como coisas que às vezes parecem tão pequenas e insignificantes têm potenciais de crescer e se agregar quando feito junto com outras pessoas. Então, quando eu tive essa visão e comecei a entender, eu comecei a pesquisar, gente, na época do Orkut. Então, eu jogava no Orkut, assim, TNT. E tudo que aparecia, ou técnica em nutrição, lá na busca de pesquisa, e tudo que aparecia eu clicava. Seja escola técnica, seja outra pessoa que comentou qualquer coisa. Não importava. Se tivesse escrito técnica em nutrição, eu já clicava lá. E começava a mandar mensagem para as pessoas e tentava fazer vinculação. Assim, eu fui conhecendo gente de diferentes partes do Brasil. Eu conheci primeiro a Noris Borba, eu conheci a Cristiane Coelho, conheci a Cris, que também é de outro estado. Então, eu fui conhecendo várias pessoas que também não entendiam muito bem o que era a regulamentação, mas que sabia que a profissão precisava valorizar. E na minha cabeça, a regulamentação começava a ser esse start de valorização. Porque em outros países, não, né? Não tem profissões regulamentadas e não faz diferença. Todo mundo exerce livremente. Mas aqui no Brasil é muito significativo quando a profissão é regulamentada e outra não. Então a gente não tem um número grande de profissões regulamentadas, mas todas que são têm uma visão diferente da sociedade. Por que tem uma visão diferente? Agora a gente está dentro de um conselho e o conselho ele presta um serviço para a sociedade. Está ali para proteger a sociedade, preparando os profissionais, mostrando quem são os bons, mostrando o que está inadequado. E a partir desse momento, a sociedade também vê isso com bons olhos. Então eu falei, a gente tem que adentrar o espaço do conselho e não tem outra opção sem ser a regulamentação. Então, assim, não que não existisse. Eu já estou inscrita no conselho desde 2008, 2009, que eu tenho a minha inscrição. Mas a gente não tem uma participação tão ativa. E era isso, eu acho que a gente precisa ter esse lugar de fala, estar presente. Por mais que somos formados por nutricionistas, sabemos que muitos deles têm uma visão e um olhar carinhoso, afetivo e até compromissado com a gente, mas é diferente de ouvir da gente, de quem está lá sentindo na pele. Então a gente começou esse passo aí do Orkut, que depois foi pro Facebook. Hoje a nossa página do Facebook tem um quantitativo até bom de técnicos de diferentes partes do Brasil. Depois a gente foi pro Instagram, Twitter, hoje o X, mas todo mundo unido. Começou os grupos do WhatsApp e foi assim que a gente começou esse processo de união. E aí, com a união dos técnicos, a gente começou a ter força para ir atrás dos outros. Então, sindicato de São Paulo, que foi que deu muita força pra gente. Hoje a gente também tem um sindicato do Amapá que também deu força pra gente. Entrou os conselhos, entrou na época a Gerlane, que teve um papel também decisivo, que era a relações da gente, que participou também muito ativamente. Então a gente vê que esse processo de vitória foi feito por muitas pessoas, não é uma coisa única. Então a gente vê que quanto mais a gente se fortalece enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto profissionais, a gente ganha. Toda a sociedade ganha. E eu vejo isso. Então, essa questão de regulamentar me aproximou muito de vários profissionais, de vários técnicos, e fez com que eu tivesse uma visão diferente. Então, na verdade, esse caminho percorrido aí, que a gente ainda está percorrendo diariamente, fez com que eu crescesse enquanto pessoa mais do que qualquer outra coisa. Então, hoje eu acho que isso faz eu ter força para lutar. E outra coisa também é o espaço. Eu acho que quando a gente ocupa um espaço, seja ele qual for, como eu creio em Deus, eu acredito que Deus não levou você ali por acaso. Então tem um propósito. E se você não usar o propósito para que a sua vida também testifique na vida de outras pessoas, não adianta. Então seria em vão. Eu posso ter uma questão de conseguir melhorar enquanto pessoa, mas se esse melhorar enquanto pessoa não melhorar enquanto sociedade, não melhorar para a minha profissão, enquanto toda ela, não só a minha vida pessoal, não vai fazer nenhum sentido. E eu acho que o técnico trouxe isso e traz isso todos os dias para mim. Ah, que maravilha, né, ouvir. E aí tem principalmente aquela sensação de eu estou fazendo algo pela minha categoria, eu estou colaborando de alguma forma. E quando nós unimos forças, né, então se torna muito mais potencial. E eu acho que, assim, a nutrição é isso, né? É realmente ali, e é um dar a mão para o outro, é um chegar e realmente ir conseguindo, em conjunto, buscar avanços. Então, com certeza, eu acho que a gente acaba crescendo muito quando pensa nesse sentido. E em relação a desafios, me fala um pouquinho, Aline, desafios aí dentro da nutrição, né? Enquanto técnica, me fala um pouco do que é que você já passou, como foi que você conseguiu ultrapassar algumas dificuldades ou barreiras existentes aí nesse percurso.
Na verdade, o técnico em nutrição, acho que o maior desafio é ele ser aceito inicialmente, né? Por isso é que a gente precisa tanto do apoio dos nutricionistas. Hoje também, como nutricionista, eu penso muito nisso, que a gente não consegue fazer nada sozinho. A gente precisa ali, o nutricionista é muito a nossa voz, porque o técnico ele é muito operacional. Então, você chega, vou dar o exemplo porque é a minha realidade, você chega dentro de uma cozinha onde existe um chefe de cozinha e a gente precisa levar o quê? Não só o alimento, a gente precisa que as pessoas se alimentem de forma, né, segura, principalmente. A gente também tem que pensar, esse alimento é voltado ao quê? Eu preciso levar o que para a pessoa que vai consumir? Se eu estou dentro da FAB, eu preciso garantir que as missões serão cumpridas porque eles estarão bem alimentados. Se eu estou dentro de um espaço onde são idosos, eu preciso garantir que eles terão mais autonomia, eles terão mais disposição, eles terão mais saúde. E com tudo atrás, nos bastidores, quando às vezes a técnica fala sozinha, a gente não tem voz. A gente está ali talvez para fazer com que o cardápio funcione, com que o cardápio saia. E não é só isso. Então, muitas vezes a nutricionista ali dentro, ela consegue fazer essa mediação entre o técnico e a equipe, né? Que um precisa ajudar o outro. Não é só fazer, a gente tem que pensar que a gente não está dentro da nossa casa, né? A gente está alimentando várias pessoas, a gente não sabe o nível de intolerância a um certo tipo de contaminação, porque tem gente que é forte, tem gente que é forte, mas tem gente que é muito sensível, então a gente sempre tem que pecar pelo excesso. A pressa não faz parte do nosso trabalho, por mais que seja uma loucura, mas a gente não pode passar por cima do que a gente precisa fazer só para a gente entregar algo, porque antes da gente entregar um restaurante com todas as cubas cheias, a gente precisa entregar, antes de tudo, a segurança, né? Eu preciso que a pessoa se alimente, eu preciso que ela esteja saudável. Ninguém consegue fazer nada se não estiver bem alimentado. E o nosso desafio a gente quebra muito com o apoio da nutricionista mesmo. Eu falo hoje como nutricionista, a técnica que estiver do meu lado, ela vai ter um braço direito ali para estar do lado dela, porque o serviço dela vai ser executado. E a gente vai cumprir com tudo que a gente precisa cumprir. É amor, é saúde, é compaixão? Mas é técnica. A gente precisa colocar a técnica em prática. Eu acho que assim, envolve muito também essa questão, né, de não é o prato repleto ali de alimento e nutriente. Então, assim, antes disso nós temos um bastidor também, né? Isso. Tem muita coisa que acontece e as pessoas não veem. Então, quando você está ali observando, desde o pedido, né? Então, assim, vai fazer o pedido de um alimento. Quando ele chega, foi bem conservado, está adequado ao consumo. Então, todo aquele bastidor, em qualquer área, ele realmente vai fazer com que o resultado final seja alcançado da forma mais adequada, que é com segurança, para que a gente realmente consiga levar para a sociedade, de fato, alimentos seguros, nutricionalmente adequados e saudáveis. Enfim, a nutrição, né, como um todo, tem algo muito vasto, muito grande. E na sua experiência também, como é que tem se dado isso? Quais são as dificuldades, a maior dificuldade que você já enfrentou, o maior desafio enquanto técnica? Então, minha trajetória começou dentro do hospital, né? Então, assim, eu acredito que o técnico em nutrição, para mim, é mais que uma profissão, é uma missão, né? Missão o quê? Missão de levar segurança. Às vezes as pessoas pensam, alimento saudável, só folhoses, legumes, verduras. E aí eu atuei 4 anos dentro de uma rede de lanchonete, né? 2 anos supervisionado por uma nutricionista. Depois dos 2 anos, eu fiquei sendo responsável mesmo,
como técnica, respondia tudo pela nutrição. E aí o desafio maior, mas aqui só vende sanduíche, aqui vende pastel, aqui vende isso, vende aquilo. Isso é alimentação saudável? Mas aí é o que eu comecei a explicar, né, nos treinamentos para os colaboradores. Não são alimentações que deveriam estar no cardápio de um brasileiro todos os dias ou de uma pessoa, mas é a alimentação saudável da forma que você prepara essa alimentação. Então, assim, o fluxograma lá, como você acabou de falar, é a compra, o recebimento, o armazenamento, e aí eu cuidava de toda essa parte. E hoje eu fico muito grata quando os meus colaboradores que trabalharam comigo me mandam mensagem e falam assim, aqui tem uma nutricionista que não cobra nada do que você cobrava, mas a gente está fazendo. Então, assim, você semeou algo importante, porque lá é uma rede que muito iFood, então assim, eu falava para eles, olha, se for lá alguma sujidade, vocês não vão responder, quem vai responder sou eu. Mas quanto responsável por vocês, eu quero que vocês aprendam a fazer corretamente. E aí é o que a Aline falou. Às vezes a gente é vista de uma forma assim, pelo colaborador mesmo, né? Vamos falar dos colaboradores, porque eles são os nossos sustentos dentro de uma UAM, né? Que é o que hoje eu trabalho em outra área, mas assim, quando você chega, tá faltando fulano, já é menos um jogador em campo, né? Então você já fica com aquela preocupação, porque produção é isso. Hoje você está com uma equipe de 15 pessoas, amanhã você pode estar com 10, 5 faz muita diferença. E dentro da produção, isso daí tudo vai cair para o lado operacional. E quem é o lado operacional? O técnico. Porque o nutricionista está lá olhando outras coisas, né? Olhando mesmo a sua desenvoltura, como é que você vai conseguir coordenar. E são vários desafios, né? Assim, desde a lavagem, né? Do que você vai colocar para consumir. E aí vamos terminar aqui a parte do sanduíche. Aí vai lá uma sujidade no alface, a pessoa vai reclamar, aí vai querer que você estorna, e vem N coisas, e você tem que dar conta de tudo aquilo ali, porque você é o responsável técnico. Então, assim, um técnico em nutrição, ele é assim, o marco mesmo de qualquer UAM, de qualquer área de alimentação. É necessário um técnico. Não porque hoje eu atuo como técnica, mas porque hoje eu tenho esse olhar de que qualquer coisa que você vai oferecer para pessoas, você tem que oferecer com qualidade, você tem que oferecer como se fosse para você mesmo. O técnico é isso, o técnico é você olhar e falar assim, eu gostaria de consumir isso daqui, o aproveitamento ele tem que ser feito, tem, mas é o que eu sempre falava lá atrás para o meu chefe, ele tem que ser feito com segurança. Então, hoje sim, como a Alô falou, a gente ganhou um espaço, né? Porque quando eu fui contratada para essa lanchonete, eu falei, meu Deus, um técnico em lanchonete. Então você fica assim, né? Tudo bem que lá é lanchonete e restaurante, mas você fica assim, nossa, olha como as pessoas estão valorizando, o nosso campo está crescendo e tudo. Então, assim, eu acho que para mim, eu tive muitos desafios lá, porque assim, foi o primeiro técnico implantado lá, então assim, tive vários desafios, mas foi um lugar que me levou a crescer muito como profissional, me levou a crescer muito como pessoa. Hoje eu tenho outra visão completamente diferente de ser técnica em nutrição e dietética, porque quando eu me formei lá atrás, eu pensava muito só em hospital, só em paciente. Hoje eu vejo assim, como é que se fala? A profissão expandindo em um todo. Todos nós precisamos de um técnico, e um técnico com responsabilidade de vencer desafios. Hoje, minha área já é outra, né? Eu estou em um lugar que fornece alimentação para penitenciária, e assim, hoje são 15 mil refeições, 16 mil refeições. Aí quando eu entrei lá, eu falei assim, meu Deus, eu não vou dar conta disso, até porque a nutricionista falou, olha, você é responsável por toda a equipe à noite, porque eu trabalho à noite não tem nutricionista lá, então você é responsável por tudo. Então você se vê assim, meu Deus, eu vou dar conta? Aí assim, você é obrigada
a olhar para você e falar assim, eu tenho potencial e eu vou atuar aqui tão bem como eu atuava lá no hospital. Ah, que maravilha, né? Então, assim, eu acho tão legal porque, ouvindo vocês falarem das diferentes áreas, a gente vê o quanto, muitos não sabem quantas áreas existe, aonde o técnico pode atuar. Então, o relato de vocês, eu acho que eles agregam muito mais. Sim. E mostra realmente, ó, o nutricionista, ele pode estar na lanchonete, pode estar no restaurante, pode estar no sistema prisional, pode estar nas mais diversas áreas, em LPI, que são as instituições de longa permanência para idosos, na Força Aérea, enfim, nas mais diversas. E aí, Luana, tem toda essa questão também de um trabalho voltado na parte de lactário, não é isso que é a sua área hoje? A minha área hoje, na verdade, é banco de leites. Porque o que acontece? Maravilha. É um pouco semelhante e muita gente acaba confundindo. Para começar a falar, acho importante a gente deixar bem claro que a gente tem a Resolução 605 de 2018 que traz as atribuições do técnicos. Então, assim, você olha, a Aline comentou algumas coisas da vivência dela, a Delice comentou, eu comento. É porque, assim, a gente tem 4 grandes áreas. E nessas 4 grandes áreas, a gente tem nutrição em unidade de alimentação coletiva, que é as nossas UAM. A gente tem nutrição clínica e tem a nutrição em saúde coletiva e tem a nutrição voltada mais para a indústria, para comércio. E aí a gente tem uma diferenciação dentro da própria resolução, que ela fala assim, o técnico em nutrição, em grande parte das suas atribuições, ela faz sobre supervisão do nutricionista. Sim. E aí tem uma questão ainda muito em debate sobre o que é essa sob supervisão. Porque quando a gente compara com as outras áreas, eu vou fazer um alelo aqui, porque eu não sei quem está acompanhando a gente, mas pode ter outras áreas. Por exemplo, vamos pensar na enfermagem. A enfermagem, ela trabalha juntamente com a equipe de médico e trabalha com a equipe da enfermagem em si, que tem o enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar em enfermagem. Numa lógica, o médico vai lá, por exemplo, faz a prescrição médica, que é o que lhe compete. O enfermeiro faz o aprazamento dessa prescrição médica, dizendo quais são as medicações e as suas quantidades. Mas quem faz a aplicação é o técnico de enfermagem. E tem uma confiança de relação entre a equipe. Porque o médico não vai ficar atrás do enfermeiro perguntando, você fez o aprazamento, meu filho? E muito menos o técnico de enfermagem, você já aplicou a injeção no paciente? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa mesma noção dentro da realidade da ciência da nutrição, para a gente crescer. E aí, quando a gente fala sobre supervisão, não é que o nutricionista vai estar pregado no técnico, porque isso não é viável, e porque ele vai estar fazendo também as suas responsabilidades, porque tem aquilo que é privativo do nutricionista que ele tem que fazer, que o técnico não vai fazer, então ele vai estar lá fazendo aquilo que lhe compete. E aí, por isso que você vê uma fala diferente. Uma hora eu estava com o nutricionista, outra hora eu não estava. Mas é porque o nutricionista estava supervisionando, mas não imediatamente colado, às vezes, ali no técnico, tá? Tem essa diferença. Tem supervisão, porque toda unidade de alimentação, ainda mais de grande porte, ela vai ter um nutricionista ali, respaldando como o RT, respaldando em diversas maneiras, mas também tem aquilo que cabe ao técnico, até porque nós somos formados pelos nutricionistas, então eles têm consciência do que eles formaram ali. Na minha atuação atual, eu estou no banco de leite humano. A gente tem uma certa familiaridade com o lactário. Sim, as pessoas às vezes chegam a confundir, mas assim, o lactário, ele vai preparar fórmulas, sondas. Então, ali vai ter essa questão de preparação de sonda, de fórmulas e até mesmo de fórmulas infantis. Então, por algum motivo não pôde acontecer a amamentação, vai fazer uso de fórmula ou vai ter a amamentação mista. Na minha atuação hoje, eu estou no banco de leite humano mesmo. E ali, eu sou a primeira técnica em nutrição na equipe. Quando eu entrei na equipe, tinha uma nutricionista já, que é a minha responsável imediata, que é a Priscila, e hoje a gente trabalha também com a Juliana. A Juliane Martins. A gente já tem uma experiência anterior. A gente era do Núcleo de Nutrição e Dietética, que é uma nutrição clínica mesmo do hospital, e hoje nós duas estamos lá no banco de leite. O que eu faço no banco de leite? É um pouco diferente de tudo que eu já fiz, porque a ideia do banco de leite é como se fosse um CAPS. Não sei quem já teve. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. Eles trabalham muito de forma unida e de forma que as atribuições, elas perpassam as profissões. Então, vamos supor, o acolhimento, ele pode ser feito por qualquer profissional que esteja lá disponível. Não vai ser um único profissional que vai ser responsável. Claro que tem o que é privativo. Vamos supor, eu estou no atendimento de banco de leite, atendendo uma mãe que chegou, que o banco de leite ele é público, atende qualquer pessoa que teve bebê no particular, no público, não importa a idade, condição financeira, é público, né? Ele é acessível.
acesso universal. E aí, aquela criança, ela vai precisar de alguma outra, entrar com fórmula, outra coisa, aí sim, vai ter que ser ou a pediatra ou a nutricionista, que são as únicas que têm competência para isso, para fazer uma prescrição dietética. Sim. Mas o acolhimento eu vou poder fazer. Então, hoje, lá no Banco de Leite, a gente pode fazer acolhimento, que é para quem vem de fora, que a gente chama de público externo. A gente faz acolhimento na maternidade, que é onde eu fico na maioria do tempo, que é um alojamento conjunto. A gente trabalha com os binômios, né, mães e bebês, né, nessa interação de amamentação, desde os primeiros momentos de vida, buscando, sim, a amamentação exclusiva, que é o nosso sonho de consumo a partir da Organização Mundial de Saúde, a partir do Ministério da Saúde, a partir da IAC, a partir de tudo que preconiza o alimentação saudável em todos os âmbitos. Mas a gente atua fazendo correção de manejo, né, que a gente fala que é a pega, evitando ali fissura, trabalhando para não piorar, para trabalhar a melhoria. Também tem a parte mais técnica, que é a pasteurização, que também é um processo lindíssimo, que é como a gente recebe o leite humano, que é doado, né? Primeiro tem toda uma questão de pré-requisitos para doação, assim como é para doar sangue. De não fumar, não beber, não uso de drogas, depende do tipo de medicações, não ter recebido transfusão sanguínea nos últimos 5 anos, tem todos os pré-requisitos que a gente precisa, né, saber, porque esse leite vai para crianças que estão em vulnerabilidade, às vezes com baixo peso, às vezes com alguma outra condição diagnóstica que precisa, então tem uma análise. E a pasteurização vai fazer esse leite humano que a gente recebe, que em teoria, que se eu guardar na minha casa, como sou mãe, ou qualquer outra pessoa que já amamentou quiser doar, e quiser guardar, vai valer 15 dias na nossa residência lá, né, congelado. Mas com a pasteurização, a gente passa a ter esse leite valendo 6 meses. E isso faz com que a gente tenha leite para que todos os bebês que tenham necessidade a gente consiga. Então, no hospital que eu estou atuando hoje, a gente faz uso apenas de leite humano pasteurizado. Para as mães que, ou por via das dúvidas, não tem produção ainda, teve alguma dificuldade, o bebê está separado da mãe e não pode se amamentar diretamente no seio materno, tá? Lá a gente só trabalha assim, mas tem outras unidades que trabalham de forma mista. Mas o que eu quero mencionar é que seja no acolhimento, seja na pasteurização, seja no atendimento de retorno, esse trabalho é feito muito em equipe. E eu acho que isso é um diferencial muito grande que agrega. Então hoje a gente tem lá a minha chefe, é a enfermeira, que é a Bárbara, e aí a gente tem as nutricionistas, as 2 nutricionistas, tem uma pediatra, a doutora Cintia, tem uma equipe imensa da enfermagem. A enfermagem, então, no meu setor é a maioria. Então tem uma visão diferente de trabalho. E eu sou grata a Deus por essa oportunidade de estar lá, que é uma vivência totalmente diferente do meu outro, né? Que o outro era uma equipe de nutricionistas, técnicos em nutrição e técnico administrativo. E hoje eu estou numa equipe maior. Eu acho que quanto mais a gente tem essa vivência multi, trans, interdisciplinar, mais a gente abre um pouco o olhar e começa tanto a entender melhor o próximo, como também a querer expandir o nosso espaço enquanto técnico. Então, eu acho que todo mundo lá onde eu trabalho sabe que eu sou técnica em nutrição. E eu faço muita questão de falar que eu sou técnica em nutrição. Tenho muito orgulho de falar. Faço muito uma parceria com as nutricionistas também. Eu acho que é isso. A gente tem que trabalhar em equipe, tá? É muito legal isso, né? Porque a gente acaba falando... E assim, a gente fala mesmo de parceria. Então, é uma parceria que os profissionais acabam tendo de uma forma coletiva, cada um no seu âmbito, respeitando também ali a sua função. Então, assim, você fala, eu estou no banco de leite humano, mas lá tem um nutricionista, tem o médico, tem o enfermeiro, tem o técnico. E cada um está ali para fazer o seu papel. Sim. E o seu papel também está sempre para chegar ali e colaborar para que a sociedade ela realmente tenha benefícios. E dentro desse processo, Luana, já teve algum caso assim que você, nossa, marcou a minha trajetória? Eu acho que todos nós acabamos tendo, né, alguma coisa. Eu acho que, assim, o que a gente aprende muito na prática, acho que nos casos, eu já peguei muitos, assim, que eu acompanho, e eu acabo que, por mais que fale, assim, profissional, mas eu tenho um vínculo muito afetivo mesmo com as pessoas que eu atendo, desde saber nomes, que eu gosto de chamar todas as mães e as crianças por seu nome, nada de mãezinha, nada de bebezinho, então todo mundo tem nome quando eu atendo.
Eu atendi um caso de uma mãe que já estava na segunda gestação, uma mãe super jovem, lindíssima, e na primeira gestação ela não tinha amamentado, porque ela tem um mamilo praticamente plano, curto, então ela meio que já ganhou o bebê e já saiu com uso de fórmula, não teve muita dificuldade, já estava, perdeu a esperança. Então ela já chegou praticamente depois do passo-parto, já falando, né, não deu certo na primeira, acho que não vai dar certo nessa, e a bebê dela é um bebê gig, né, grande paridade gestacional, então a gente pega assim, um bebê já grande, bem gigzinho, fofíssimo, e uma mãe com muita dificuldade no manejo, não tendo praticamente nada ali, né, de mamilo, e é meio que quando a gente olha, a gente pensa, poxa, vai ser difícil mesmo, porque a pessoa tem a ideia do bebê pegar ali no bico, e na verdade não é, primeiramente a pega correta nem é no bico. Mas acaba que culturalmente já traz esse preconceito do que chance de dar errado. Então essa foi uma mãe que ela teve uma internação longa mesmo, assim, porque assim, geralmente uma criança fica 3 dias ali, né, no hospital e tem alta junto com a mãe, e ela ficou muitos dias. Primeiro porque o bebê fez pico de hipoglicemia, o bebê ele ficou ictérico por baixa ingesta, então teve uma série de fatores, mas com muita dedicação, persistência, não só da gente, mas sobretudo da mãe, porque é um momento primeiramente muito sensível, um momento muito delicado. A mulher está numa fase de mudança total de hormônio e assim precisando mais de apoio. Então, com muito apoio, acolhimento, dedicação, a gente venceu. Hoje a bebezinha dela já está com tem mais de 4 meses, está na amamentação exclusiva, e eu acho que assim, isso marca muita gente, porque a pessoa, a mãe volta e fala assim, você foi essencial ali, você foi importante para mim não ter desistido. E aí você vê que você está no caminho certo, que o seu trabalho é importante, que faz diferença na vida das pessoas. E eu acho que é essa a diferença. Às vezes a gente espera que a nossa profissão faça uma mudança drástica, que todo mundo do planeta pare e aplauda. Talvez esse dia não chegue. Mas a nossa diferença no dia a dia das pessoas, de você realmente tocar numa vida e fazer com que aquela pessoa tenha uma nova perspectiva de vida, da pessoa olhar pra você e falar assim, poxa, olha, tá amamentando, de te mandar uma foto do bebê bem gordinho, de mostrar o quanto de peso que esse bebê tá, você fala, poxa, é isso. E aí você olha para todos os aspectos, né, que não é somente a amamentação, né, mas é toda a vivência. E quando a gente pensa, no meu caso da amamentação, a gente tá numa relação direta, em uma coisa que só as mulheres fazem. E na sociedade onde só as mulheres fazem várias coisas que já está extremamente sobrecarregada, a gente sobrecarregar com mais uma que a gente espera que ela faça com perfeição, sem erro, sem nada, é um espaço onde ter esse acolhimento e esse olhar empático e esse olhar de não julgamento faz uma diferença total. E a gente, como mulheres, acho que a gente tem que começar a pensar muito isso, porque geralmente na saúde, na educação, são mulheres. Então a gente são quem precisa ter mais esse olhar empático, esse olhar diferenciado. Então a gente chega nesse espaço e precisa fazer a diferença. Então eu acho que esse foi um dos casos que me marcou. Mas, minha filha, quase sem falar os nomes dos bebês e das mães de um por um, de tanto que eu me apego. Assim, é lindo ver, né, as áreas, ver essa questão, a importância da empatia, porque muitas pessoas às vezes olham muito friamente a situação e o contexto, e na verdade seja através da alimentação, em uma UAN, seja através de um banco de leite, seja, enfim, no rancho ali lidando. Existem N formas, né, de se fazer a nutrição em diversos locais. E o quanto a gente agrega. Toda vez que eu falo isso, olha só o tanto que a gente agrega, tá vendo, gente? Olha o tanto que se agrega e o tanto que o técnico pode fazer. Porque realmente está ali no acolhimento, está na empatia, está nos detalhes. Mãezinha, e aí você chama a Delice. Olha só a diferença, não é uma mãe a mais. É ela enquanto sujeito, enquanto pessoa que está ali vivenciando um momento que, enfim, tem um puerpério, tem as alterações hormonais, está ali com o bebê, está apresentando algum tipo de dificuldade para amamentar. Então, assim, nós sabemos, né, principalmente aqui a mulher, a questão das dificuldades iniciais que se tem e também toda a questão, né, que envolve a maternidade. Acho que quando a mulher se torna mãe, ela também tem uma idealização que beira ali a perfeição de eu vou amamentar o meu filho, vai funcionar tudo bem. E aí quando o bebê nasce, não é tão aquilo que pensou. Às vezes pode acontecer ali alguma questão. E quanto o técnico faz a diferença também
pensando nisso. Então, assim, a gente está falando muito do técnico porque eu acho que é fundamental que as pessoas conheçam as mais diversas áreas de atuação do técnico, porque vocês são capazes de fazer, promover e articular com todas as áreas da saúde. Então, quando você vai me falar assim, eu achei muito legal ela falar de supervisão. O que é supervisão? Inclusive é algo que tem se debatido muito, inclusive nos regionais, né, nos conselhos regionais de nutrição, como também no federal e em várias outras áreas. Então, aqui na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, inclusive, teve realmente uma grande repercussão em relação a isso, porque nós temos o técnico presente nas mais diversas áreas, tem um nutricionista que também é responsável pelo técnico, mas cada um tem a sua atribuição. Sim. E respeitar a atribuição do outro é fundamental para que em conjunto nós possamos crescer. E assim, dentro desse crescimento, enfim, conta um pouquinho também, Adelice, o que é que você assim, já passou em relação ao crescimento dentro de uma unidade de alimentação, porque você também traz assim, um pouco da sua trajetória, né? Falando, olha, eu comecei, enfim, em uma determinada área que não era exatamente, era com alimento, não a nutrição em si. E aí depois você vai ganhando cada vez mais espaço. Então fala um pouquinho pra gente. Então, é como a Lô falou, né? A gente tem que respeitar, né? Você também falou isso, tem que respeitar a atribuição de cada um, né? Cada um, eu costumo falar muito isso, né? Cada um no seu quadrado. E aí a gente vai ganhando, né? Confiança, né? Do nutricionista que está ali responsável por nós também, né? Assim como pela equipe num todo, quando se fala de nutrição. Mas, assim, a gente também nunca tem que deixar de nos responsabilizarmos pela nossa área, pelo nosso comprometimento, porque nós também somos uma grande parte do comprometimento, principalmente no operacional, principalmente na humanização, porque você tem um contato maior com a equipe do que o próprio nutricionista, porque você está ali dentro da cozinha, você está ali dentro do banco de leite, você está ali acompanhando o comercial de perto, né? O nutricionista quer fazer dar certo, sim, e você tem que fazer dar esse certo, né? Como eu falei lá atrás, faltou alguém, você tem que dar um jeito de remanejar alguém, você tem que fazer acontecer e não esquecer do principal, né? Que é apresentar com segurança, que é oferecer algo seguro, que é oferecer algo que você não vai causar nenhum dano, que você não vai ter ninguém que vai ser contaminado com aquela alimentação, né? Aquela alimentação ali vai ser uma alimentação segura, aquela alimentação ali a pessoa vai se alimentar dela e vai se nutrir também, né? Porque a gente sabe que existe dificuldade imensa e quanto maior a produção, maior essa responsabilidade. Porque tem lá, né, a responsabilidade do processamento, né, tem equipamentos que você, se você não tiver cuidado, você vai ter uma perca bem maior, né, do bruto para o líquido. Então, tudo isso daí, o técnico ele tem que ter essa visão, o técnico tem que passar essa visão para aqueles que vão manipular. Os manipuladores, eles têm que pegar a visão, e essa visão vem do técnico, porque você está ali para fazer acontecer. Como que toda essa parte de organização e o controle, como que ele impacta no dia a dia, pensando na segurança alimentar, nos direitos humanos, a alimentação Sim. adequada e saudável? Eu acredito que o olhar clínico, ele é o principal em tudo, né? Então, assim, quando você sai para entrar em one-on-one, quando você sai para dar o seu trabalho, prestar o seu serviço, você tem que estar disposto a colocar esse olhar em ação, né? Eu tenho alguns colaboradores que falam, meu Deus, ela enxerga coisa demais. E assim, a gente tem que ter esse olhar, a gente tem que ter essa visão. Isso é cobrado da gente mesmo. Eu costumo falar, eu me cobro demais, então acho que é por isso que eu cobro um pouco as pessoas também. Aí você já chega na unidade, você já tem que ver se a equipe está toda ali. Eu penso assim, né? Porque um faz muita falta. Então, eu já procuro, fulano tá aí, já olho isso.
o que é o cardápio hoje, né? Então, vamos lá, olhar o que é o cardápio, porque isso daí influencia muito, né? Porque aí você tem que fazer a substituição, você tem que pensar rápido. Meu último plantão, por exemplo, meu processador estragou no meio do... Eu tinha que produzir, processar 2.000 quilos de cenoura. Eu falei, cacete, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu. E aí, à noite, você não tem manutenção, à noite você não tem quem recorrer, você vai sair, você vai sair correndo atrás. Bora fazer isso, a gente pode substituir por isso e isso e tal. E aí a gente vai trabalhando em cima, mas você tem que ter a visão de que você é o responsável por sair. É legal, né, ver assim, porque é exatamente isso que as pessoas não enxergam. Precisou fazer uma substituição. Como que a gente vai substituir? Qual é o alimento que dá para a gente substituir ali, que realmente seja do mesmo grupo? Ou então, nossa, o equipamento quebrou. E agora? Então, assim, o nutricionista muitas vezes não está no momento, não está cuidando disso, mas só que tem a garantia de que tem um profissional que vai fazer com que as coisas aconteçam. E só uma coisa muito importante, desculpa, mas uma coisa muito importante é essa parceria, é esse confiar, entendeu? Porque às vezes a pessoa fala assim, desculpa, gente, mas eu já ouvi muito isso. A técnica, então, poxa, você tem o seu papel ali, e é um papel fundamental, é um papel de responsabilidade. Então, se eu trabalho com um nutricionista que acredita em mim, eu vou trabalhar com mais segurança, eu vou conseguir resolver o problema que ele não está ali no momento para resolver, eu vou resolver. Se tem aquele nutricionista que chega para a equipe e fala assim, não por abuso, né? Porque é igual você falou aí sobre os direitos humanos, não só na alimentação, mas como colaborador também. Eu não vou abusar porque eu sou técnico, porque eu sou responsável por ele, mas eu tenho que impor um respeito naquela equipe. E isso requer muito do nutricionista, que é o meu supervisor, que é o meu responsável, ele me dá essa autonomia. Porque se eu trabalho com um nutricionista que ele não me dá essa autonomia, infelizmente, você pode fazer o que for, mas a galera não vai te respeitar como responsável técnico por ele. E se a galera não te respeita como responsável técnico, você não tem como liderar aquela equipe. Hierarquia, autonomia, sim, respeito. Eu acho que são palavras-chave, né? Que também está surgindo nas nossas conversas. Sim. Então, a partir do momento que cada profissional tem autonomia para fazer aquilo que está dentro da sua responsabilidade, sim, as coisas fluem, porque existe ali uma hierarquia. Tem um nutricionista, tem um técnico, tem toda a equipe. Então, como isso está acontecendo, como a gente está fazendo acontecer para garantir todo o processo para chegar para a sociedade, né? Então, até pensando nisso, Aline, você também está aí, enfim, já atuou com idosos, também atua agora na Força Aérea. Então, quando você pensa na alimentação em grandes coletividades, como que você acha que esse processo se dá de forma mais fluida? Quando se fala em hierarquia, não tem como eu não associar, né, ao meu momento atual de estar dentro da força. Porque ali a hierarquia não começa com a nutricionista. A nutricionista, às vezes, é a última. Então, a gente precisa do apoio do que a gente chama lá do mais antigo, do chefe do comando. E durante 13 anos, foi a primeira vez que eu percebi que realmente eu estava no caminho certo. O que eu estava fazendo era certo. Por mais que seja muito difícil aceitarem, talvez, a nossa atuação lá dentro, porque é fiscalizar, né? Então, às vezes você está fiscalizando, você está orientando uma pessoa que já está há 30 anos na cozinha, mas você chegou agora, eu estou aqui há 30 anos. Então, hoje, dentro das forças, eu percebi que eu estava no caminho certo, porque o meu apoio não veio só da nutrição, ela veio do comando. Então, do comando, ele me colocou em setores mais sensíveis, né? Que eu não posso ficar citando, mas em setores mais sensíveis, onde eu atuei sozinha, e ele falou, eu confio no seu trabalho porque eu conheço o seu profissionalismo. Então,
é igual a gente está falando, é toda uma equipe e cada lugar existe uma realidade, né? Muitas vezes a nutrição não consegue exercer, eu falo a nutrição de forma geral, porque a técnica precisa da nutricionista, a nutricionista precisa ali do responsável pela empresa, do dono, do órgão, que seja. Mas a gente precisa do apoio de todo mundo, até porque eles precisam ver que a nutrição está ali para somar, né? Para ajudar. Não é só uma questão de, igual a gente bate nessa tecla, não é só uma questão de uma comida no prato. Eu preciso saber o que está chegando para mim, eu preciso saber o que eu preciso para daqui uma semana. Eu tive uma experiência da Operação Taquari, que foi quando teve aquela tragédia no Rio Grande do Sul, e a gente teve que dar apoio ali para o pessoal que estava recebendo as doações. Então, ali a gente não tinha hora para chegar, não tinha hora para sair, e a nossa realidade mudou da noite para o dia, e aí não chegaram, a gente não tem insumo suficiente, então a gente precisa ter um plano B. Não adianta a gente só ter o plano B, a gente precisa ter um apoio lá em cima. Então, eu recebi muito esse apoio e eu recebi muito o reconhecimento. Então, eu passei por outras áreas ali voltadas à nutrição, muito sensível, e que, querendo ou não, me trouxe a certeza, talvez, de uma dúvida que eu havia carregado por muitos anos. E outro fato que não tem como, apesar de todo esse reconhecimento, de tudo que me deixaram fazer ali dentro, nas forças, é impossível eu não me recordar de uma idosa. Que quando eu cheguei para trabalhar ali, até então era só para eu garantir que as dietas seriam entregues de forma correta, tinha acompanhamento toda de uma equipe multidisciplinar, a tudo, mas eu não conseguia ver aquela senhorinha comendo num prato de sopa, água e arroz com sal. E eu escutei assim, não, mas já são muitos anos assim, ela não come outra coisa. Será que ela não come? Eu tive que sentar, eu tive que conversar. Ela era bem assim... Resistente. Muito resistente, ela era bem brava, né? Vamos usar essa palavra, ela era muito brava. Então, muitas vezes, pelo jeito dela, ninguém teve paciência de, talvez, mostrar para ela outros meios, outras coisas. E quando eu saí, ela comia comida igual a gente. Então, para mim, eu amo o AN. Isso é notório. Eu amo o que eu faço. Foi uma passagem ali, mas que até hoje nenhuma outra vai me marcar tanto quanto essa, porque para mim ali foi um gesto de amor. Tanto ela, mais por mim, porque ela confiou que aquilo ali era melhor, que ela conseguia. Então, enfim, né? Não dá nem para falar muito, porque é tão satisfatório, é tão bom você poder levar além do que a pessoa acha que ela consegue. O técnico de nutrição é um agente de cuidado, né? Então, assim, cuidado nas mais diversas formas, porque o que você traz, Aline, eu acho que assim, envolve também toda a questão de acompanhar de perto, ter um olhar diferenciado. E isso o técnico ele consegue fazer, consegue acompanhar muito bem, pensando na coletividade como um todo, e não apenas no alimento, no prato. Então, sabemos que existem vulnerabilidades das mais diversas formas. E quando, assim, eu fico muito feliz em ouvir dos técnicos em nutrição, toda essa questão de empatia, do cuidado com o próximo, do respeito com a individualidade. Porque quando a gente fala de alimentação coletiva, às vezes a gente fala para um todo, mas esse um todo também tem especificações. E assim, você já trabalhou muito com idosos, e ter esse olhar, eu acho que sempre vai agregando, né? Eu já trabalhei com uma equipe e faltou profissional, tive algum problema no equipamento, lido com mães, já lidei com alimento de outras formas, a gente tem ali o cuidado na pasteurização. Nós falamos de algo muito maior e que não é visto pelo outro lado, porque o outro lado você está observando, olha só, ela ganhou peso, mas ganhou peso por quê? Porque alguém teve um olhar diferente
e buscou fazer com que ganhasse, seja através do leite, seja através do alimento, no cuidado como um todo. E quando fala em idosos também tem a questão de disfagia, né? Conta um pouquinho, inclusive, da sua área também de atuação com idosos, porque quem está do outro lado também pode enxergar um pouco como que funciona. Ah, mas o que é que o técnico de nutrição faz em uma instituição de longa permanência? Então, tá ali na unidade de alimentação, ele faz visita, ele acompanha no refeitório, no restaurante, como que é isso? A gente acompanha tudo, né? Desde a chegada do alimento até o momento que ela vai para a mesa. É um trabalho em conjunto, tem médico, tem a enfermeira, tem a nutricionista, a gente precisa ter aquele cuidado da textura da comida, das dificuldades daquele idoso, o que realmente vai levar saúde para ele, que não vai ser perigoso. Então, não adianta o técnico querer trabalhar sozinho ou qualquer outra área querer trabalhar sozinha, porque eu estou ali, querendo ou não, diante do idoso que está se alimentando. E eu estou vendo que ele está se alimentando de forma com mais dificuldade. Ou ele já está se alimentando melhor. Eu preciso passar isso para a nutricionista. E também eu tenho o apoio dos técnicos de enfermagem que acompanham os idosos. Mas muitas vezes um técnico ou um cuidador, ele cuida de 3 idosos, né? Então, a gente precisa trabalhar em equipe, a gente precisa pensar vamos colocar agora assim, no nosso paciente, né? Ele não é só mais um paciente, ele é uma pessoa, ele tem família, ele também tem sentimento. A gente trabalha com humano, né? A gente precisa ver, às vezes aquele idoso não comeu aquele dia, mas por quê? Você procurou saber? Ele só desprezou o prato? Como ele estava no dia anterior, né? Você precisa se comunicar com o cuidador, com o técnico, com a enfermeira, com a pessoa que estava no plantão anterior. Está doente, está triste, porque a gente também tem muito essa questão emocional, né? O que a gente pode fazer para melhorar? Então, a atitude. Não adianta a gente ir no automático, não adianta a gente querer ser da área da saúde e trabalhar como se fosse algo programado, porque não é. Em nenhuma unidade, em nenhuma área, não é automático numa UAN, não vai ser numa instituição de longa permanência, não vai ser numa área clínica. Então, são indivíduos, né? Então, cada um, todos os dias, vai ter talvez um comportamento. A gente precisa pensar, muitas vezes o idoso, dependendo da condição que ele já está, ele voltou a ser uma criança, ele já não consegue mais falar por ele mesmo. E a gente, quando uma criança começa a chorar, quando uma criança para de comer, o que a gente precisa fazer? A gente precisa investigar. E não é porque é um idoso, que é um adulto, que a gente não vai fazer isso. Então, o cuidado, a gente fala muito em segurança alimentar, a gente fala muito em legislação, é muito mais fácil trabalhar com legislação do que trabalhar com a realidade, porque Sim. A legislação é o que está escrito e pronto e acabou. E a gente não é só isso, né? A gente também é humano, a gente também pensa que poderia ser alguém da nossa família. E também a gente não precisa pensar que tem que ser alguém da nossa família, né? É humano, a gente precisa se acolher. Não tem outra pessoa, não existe outro ser que não vá acolher a gente se não for a gente mesmo, né? Então basicamente é isso. É bom, assim, estar ouvindo vocês falarem, porque passa realmente aí uma série de questões na memória, né? Então, a gente está falando de afetividade, alimentação comportamental, tudo isso. Então, técnico de nutrição tem uma vasta área e é essencial o serviço de alimentação. Então, assim, eu tenho batido muito nessa tecla, principalmente nesse mês que nós comemoramos, dia 27, né? Agora, tão recente, o mês do técnico de nutrição. Então, na verdade, eu costumo falar, existe mês das mães, enfim, não existe um dia específico, são todos os dias. Nós Sim. fazemos a nutrição acontecer todos os dias, vocês agregam todos os dias.
dentro daquilo que você faz. Então, eu chamei vocês de diferentes áreas para chegar e a gente fazer esse bate-papo hoje justamente para mostrar do outro lado como que funciona a realidade, o que é que o técnico faz e qual é o nosso papel, enfim, somando em conjunto, porque em conjunto a gente faz uma diferença muito maior na vida do outro, né? E aí, nós também tínhamos hoje a convidada Josiane, que não pôde estar presente, mas vocês também me relatam todos os aspectos também de outras áreas, até mesmo porque também já tiveram experiência na parte clínica, né? Sim. Então, conta um pouquinho para mim também de como já foi a realidade de vocês nesse sentido. Como que, tem um nutricionista, ok, um nutricionista faz a visita, o que o técnico de nutrição faz? Então, para a gente passar um pouquinho o outro, entender como que funciona isso, porque o conselho, a gente fala conselho de nutrição, então, o que é nutrição? É muito além do que você nutrir uma pessoa. Então, tem nutricionista, tem técnico, mas tudo que a gente fala no conselho é visando a sociedade. Então, como que hoje vocês consideram, na área hospitalar também, que agrega? E aí, depois, até aproveito, assim, ouvir um pouco das meninas sobre essa contextualização, mas também trazer outras áreas. Conversando antes com a Luana, ela trouxe também a questão, tem nutricionista que trabalha na área ou tem técnico em nutrição que trabalha na área do esporte. Como que é isso? Então, assim, muitas pessoas, assim, têm interesse, com certeza, em saber de todas essas dimensões e essa vasta área do técnico. Traz um pouquinho isso pra gente. Assim, aqui em Brasília, a gente tem as áreas que a gente já conhece, né? Você não sabe o quanto tem várias técnicas que te admiram por você ser da Força Armada, porque eu coloquei no dia do técnico técnicos de diferentes áreas, né? Nas minhas redes sociais, nas dos técnicos. E, assim, muitos técnicos emocionados. Vou citar até a Liliane, que é uma delas, que estava até no evento do CRN1, que ela ficou emocionada, porque ela falou de saber que existia uma técnica que estava nas Forças Armadas, porque ela falou que é o sonho dela. Então, assim, você vê que uma pessoa vai inspirando outra. Sim. A gente, aqui em Brasília, não tem, mas, por exemplo, eu posso citar a Noris, que é do CRN2, está aposentada e ela é da alimentação escolar. Posso citar a técnica em nutrição Patrícia Tani, de São Paulo, que é da alimentação escolar, concursada pelo governo de São Paulo dentro da alimentação escolar. Posso citar a técnica em nutrição Eliane, que ela é do Clube do Palmeiras, que é técnica em nutrição e trabalha dentro do Clube do Palmeiras, né? Posso citar, tem uma técnica do Juventus, que eu não me recordo o nome dela agora, que eu não tenho proximidade, mas que é conhecida por uma outra técnica. Tem a técnica Simone, que é do Rio Grande do Sul, que ela é do CREAS, mais do setor de assistência social, que aqui a gente não tem em Brasília, mas, ou seja, tem técnica em nutrição nessa área. E aí a gente pensa, enquanto que em várias áreas a gente tem nutricionistas extremamente sobrecarregados, fazendo alguns trabalhos burocráticos, meramente administrativos, que eles poderiam estar fazendo um trabalho realmente para a sociedade, e esse trabalho que eles estão fazendo ali, poderia um técnico estar executando. E a gente talvez não pense o quanto que a sociedade como um todo ia estar ganhando. E fora isso, quando um profissional nutricionista ele trabalha bem com um técnico e ele forma um técnico também para liderar e crescer, ele está se formando também para ir para mais longe. Se a gente está em qualquer cargo que seja de liderança e a gente parece ser insubstituível, isso é muito ruim, porque isso significa que você nunca vai crescer mais do que aquilo. Porque se ninguém pode te substituir, você não vai crescer, você está aceitando que ali é o seu espaço. E quando um nutricionista ele trabalha em conjunto com o técnico, vou colocar aqui as UBS, a gente tem as UBS, a Unidade Básica de Saúde, no Brasil todo. E a gente tem o Guia Alimentar da População Brasileira, que pode ser utilizado por qualquer profissional da saúde. E aí a gente tem vários grupos que a gente tem nas UBSs, porque não é possível um nutricionista atender todo um território imenso que precisa de pessoas. E a gente poderia ter técnico que estava participando desses grupos para fazer uma filtragem, só chegar para o nutricionista aqueles que realmente precisam. Tem coisas que tá ali no guia, que você pode conversar com a pessoa. Até porque o guia ele é muito claro, ele é muito fácil de compreender. Ele só talvez não seja tão acessível. Mas tem disponível online. Mas quantas pessoas, todo o território nacional tem acesso igual para acessar as coisas online? Todo mundo sabe ler? Todo mundo tem entendimento de ver a imagem e compreender? Então, assim, a gente tem espaços que a gente está perdendo, de certa forma, deixa ser ocupado por outros profissionais, porque falta um pouco de união, de reconhecimento um no outro, do quanto cada um tem potencial. Então, assim, a gente estamos todos aqui porque alguém enxergou potencial na gente, seja o público lá fora, seja as pessoas que elegeram a chapa que está atualmente
aqui no triênio do CRN, seja a Adelice que chegou nesse cargo dela, porque alguém viu, seja um entrevistador, seja um profissional que trabalhou com a gente. Então a gente vê que quanto que a gente faz diferença na vida das pessoas. Não é só um existir. A nossa vida, ela vai causar impacto na vida da outra, seja positivo ou negativo. Aí basta o que a gente vai escolher. E pensando no nível do técnico, eu vejo o quanto que a gente tem trilhado o caminho e alcançado espaço. A técnica em nutrição que está trabalhando na assistência social, ela fez até um resumo que veio para o congresso do ano passado de nutrição do CFN, que eu achei lindo. Ela colocou bem assim, o essencial é invisível aos olhos, lá do Pequeno Príncipe, e falou da atuação do técnico. Então, assim, ninguém está vendo, mas aquele essencial é o que forma o fazer dela. Agora, vamos imaginar uma cidade, por mais micro, que recebe um programa do governo, vamos supor, é um Bolsa Família. E esse programa está vinculado a algum outro tipo de programa que distribui cestas de alimentação, de uma cesta verde, de verduras ali, de legumes, enfim. E aí, a gente consiga trabalhar e viver bem com a outra pessoa. Eu acho que a gente está perdendo muito e se perdendo um ao outro enquanto ser humano, quando a gente fica só no campo da soberba, do egoísmo e no do eu. Eu posso, eu consigo. A gente pode conseguir. Mas eu tenho certeza que se a gente trabalhar junto, como uma ciência, a gente vai se fortalecer na sociedade, a gente vai ser reconhecido em todos os âmbitos. As pessoas vão falar assim, preciso ter esse profissional na minha equipe. E eu acho que é isso. Eu preciso reconhecer que esse profissional ele é de fato essencial, que ele faz um diferencial muito grande, que ele pode agregar inúmeras equipes, inúmeros programas. E hoje a gente infelizmente ainda, muito fraco dentro de várias políticas, porque falta essa união. E essa união vai ser essencial para a gente chegar lá na frente, para a gente participar de inúmeras políticas públicas, a gente avançar no quesito de espaço. E tem técnico, gente, em todo lugar. A Ana Paula Leves lá, ela é uma pessoa que está na indústria, é a minha referência no Brasil de indústria, é uma técnica em nutrição na indústria, que tem uma empresa, e assim, então assim, a gente tem técnica de nutrição em diferentes ramos, a gente tem técnica de nutrição que empreende, e eu acho que a gente tem que ter um olhar mais de união e um olhar também do que a gente já falou várias vezes aqui, a autonomia. Até onde vai a autonomia? Eu acho que a gente já tem muito claro o que é privativo do nutricionista, a gente tem leis que respaldam muito bem, a gente não tem nenhuma documentação que fala do que é privativo do técnico. A gente acaba sendo um faz de tudo, mil atividades. Mas a gente tem do nutricionista. Então todo mundo é ciente do que eu posso fazer e mais do que ciente do que eu posso fazer, ciente das minhas qualificações. Eu tenho plenamente ciência que eu não tenho capacidade nenhuma de prescrever uma dieta. Eu não tenho conhecimento para isso, de fisiopatologia, de anatomia clínica, de avaliação de exames laboratoriais, de uma anamnese completa. Então, assim, a gente tem os espaços de cada um. E eu acho que a gente tem, nesse momento, mais do que nunca, essa união, mais do que uma união, uma comunhão de fato, né? A gente pode conseguir sozinho? Pode, mas eu tenho certeza que junto a gente vai chegar mais longe em todos os aspectos. Então a gente hoje tem PL, por exemplo, que trata da carga horária dos nutricionistas, a gente tem PL que trata do piso salarial, mas eu tenho certeza, mais que absoluta, que se esse PL tivesse envolvido toda a ciência da nutrição, assim como a da enfermagem envolveu toda a ciência da enfermagem, a gente já teria avançado mais. Porque quantitativo é poder. Mas é pouco? Não é pouco. Porque a gente vê que com a regulamentação, por exemplo, aqui no CRN1 a gente está quase chegando no quantitativo para ter um representante legal. E no CRN3 a gente já tem quantitativo para isso. No CRN2 a gente já tem quantitativo para isso. E só com a regulamentação, só lá em São Paulo, a gente dobrou a quantidade de pessoas. A gente tem mais de 10 mil técnicos de nutrição inscritos no conselho só lá. Então, assim, não é um quantitativo pouco. Então, imagine o que a gente tem de nutricionistas hoje em todos os conselhos, unindo com todos os técnicos e todos juntos apoiando
uma causa só. Então a gente vai ter um ganho muito grande a nível de sociedade, de coletivo e de reconhecimento profissional. Eu entendo as dores, até mesmo enquanto nutricionista e hoje enquanto presidente do conselho, eu entendo as dores. E o essencial é invisível aos olhos, assim como você trouxe, né? O essencial é invisível aos olhos, juntos nós conseguimos fortalecer e fazer a diferença. Eu acho que todo esse processo, tanto do nutricionista quanto do técnico em nutrição, ele está ganhando força. É uma força que ainda está chegando, mas nós precisamos, de fato, nos unir para que realmente haja uma maior mobilização e potencialize todo o caminho que nós temos ainda a avançar. Então, é preciso que um dê a mão ao outro, é preciso que nós chegarmos e lutarmos em conjunto e não de forma isolada, porque nutrição envolve nutricionista e envolve técnico, nós estamos juntos e não separados. Sim, e eu acho que é realmente isso, como a gente consegue agregar em conjunto e realmente fazer com que essas coisas elas possam fluir de forma muito mais facilitada. E aí eu pergunto para vocês, me fala um pouquinho, Adalice, qual conselho hoje você daria para quem está cursando o técnico em nutrição? Então, eu sou muito suspeita, né? O povo fala que eu gosto muito e amo mesmo essa área, né? E assim, não desista, né? Dificuldades vão vir, pessoas para falar assim, mas eu preciso de alguém com experiência, mas vai ter alguém que vai te dar oportunidade. Você tem que pensar assim, você tem que cavar sua oportunidade. Não é você guardar lá seu diploma, né? Eu fiz esse curso, mas não sei se eu quero atuar. Ou então, ninguém me dá oportunidade, é você correr atrás mesmo, né? Nessa rede de lanchonete mesmo, a primeira vez que eu enviei meu currículo, eu levei um não, porque eu não tinha experiência nesses requisitos. Minha experiência era em hospital. Então, a própria nutricionista falou, mas o que você vai fazer aqui? Você nunca atuou nessa área? Aí eu... Sim, mas eu quero atuar, eu posso aprender a atuar, né? Então, assim, tudo é vontade. E, assim, às vezes, a forma que você fala, eu até estava comentando isso com a Lô, acho que eu sou grossa, né? Mas é porque eu acho assim, tem coisas que não dá para você ficar fazendo rodeios, você tem que ir no ponto principal. Eu quero atuar ali, eu quero fazer, eu posso me identificar, eu não me identifico hoje, eu não tenho perfil hoje, mas eu posso ter amanhã. Amanhã você pode, hoje você me olha com os olhos, amanhã você pode me olhar com outros olhos, né? E aí, como eu costumo falar, a nutrição não é só o alimento em si, né? A nutrição fala principalmente, né? Higienização. Higienizar os alimentos. E a higienização do pessoal, né? Do colaborador, você está ali também, que você é responsável por isso. E a higienização do setor, você tem que olhar também a higienização daquele setor. E a limpeza de tal coisa, você tem que olhar, foi limpo e higienizado? Então, assim, hoje tem campo para todo mundo. Hoje todo mundo cabe em qualquer espaço, né? Você tem que se fazer caber naquele lugar, você tem que se fazer essencial. Você não é único, você não é a única pessoa que pode fazer aquilo, mas você faz um grande diferencial, depende de como você atua, né? Então, assim, nesse último dia 27 mesmo, eu pude ver, assim, várias pessoas que trabalharam comigo se reportando da minha conduta. Então, assim, para mim aquilo ali me levou a querer avançar, trabalhar mais, a ser mais criteriosa, né? Às vezes tem pessoas que acham você muito chato porque você é muito criteriosa, porque você gosta das coisas ali certinha, né? Você gosta, mas tem pessoas também que vão te admirar por isso. Tem pessoas que vão olhar aquilo ali como um diferencial. Tem pessoas que vão falar, poxa, eu atuei com uma técnica, aquela técnica nutricionista mesmo, né? Que é o nosso... Como é que se fala? O nosso aval principal, né? O nutricionista vai olhar e falar assim, nossa, mas aquela técnica trabalha diferente. Eu trabalhei com uma técnica que eu nem precisava ir lá na rede da produção, porque a bicha dava conta de tudo. É assim que a gente trata Eu vou falar. Essa parceria. E assim, quando eu falo que eu me sinto privilegiada em já ter trabalhado com técnico, é porque é uma parceria muito grande.
E assim, junto a gente vai seguindo, porque quando você tem um bom técnico, inclusive já trabalhei com a Aline, né, Aline? Você se sente segura. Sim. E essa segurança, ela só é capaz quando nós temos profissionais comprometidos e gostam do que estão fazendo. Mas E para isso a ouvir gente vocês tem que ter falarem, segurança na nutricionista, igual eu tinha. É uma via de É uma mão troca. Exatamente. É todo igual. relacionamento é assim. É igual indo lá para a parte do hospital, né? A gente fugiu um pouco, mas vamos voltar lá. Existe muito isso daí, né? Porque eu atuei em uma UPA, então na UPA a gente é tudo, né? A gente é nutricionista, a gente é técnico, é copeiro, é tudo. Então, assim, não querendo roubar o cenário de ninguém, mas assim, só para entrar lá, quando você falou de paciente, né? Existem pacientes que pegam uma segurança tão grande, como a Aline relatou aí, né? Da senhora lá. Pega uma segurança tão grande que começa a perguntar para a pessoa, para a copeira que vai distribuir. Ah, e aquela moça, hoje ela não está aí? Não, por quê? Porque você vai lá com todo carinho, pergunta, né? Sabor, gosto, porque é diferente. Eu adoro suco de acerola, minha filha não gosta. Entendeu? Então, assim, você tem que pensar na particularidade do paciente. O paciente não consegue comer uma comida totalmente homogênea. Ah, não, vamos arrumar. Ah, não consegue inteiro, sólido. Vamos arrumar uma pastosinha para ela. Conversa com o nutricionista. Olha, vamos, tem como você ir lá ver aquele paciente, que aquele paciente está com dificuldade de deglutir, aquele paciente me relatou isso, me relatou aquilo. Isso daí é o papel do nutricionista, prescrever. Mas você, como técnico, que está tendo mais relacionamento, você é mais direto com o paciente, quando você tem essa, Sim. né? Você vai lá e fala, olha, aquele paciente está assim, assim, assado. Eu atuei com uma nutricionista lá na UPA, eu vou até falar sobre ela agora, né? Porque ela foi uma pessoa, assim, que a gente teve algumas divergências, mas, assim, me fez crescer muito como profissional, porque ela confiou muito, né, em mim, a Laís. Hoje ela está no SESC, ela trabalha hoje no SESC, mas foi uma pessoa que confiou muito, ela falava mesmo, Adelice, você é os meus olhos lá, pode ir lá, ver lá, e depois você só me passa aqui que eu vou lá e faço a visita. Então, assim, ela me fez crescer muito como profissional, porque, assim, eu tive esse contato direto com o paciente, né, a gente observava o que o paciente gostava mais, qual era a dificuldade do paciente. Ah, eu não consigo comer essa carne é muito dura. Ah, vamos fazer uma carne mais pastosinha para ele, vamos desfiar, vamos pedir e tal. Então, assim, esses critérios ajudam muito quando a pessoa te dá essa confiança. A Lid também, nossa, foi uma nutricionista, assim, que abriu muito, assim, o leque da minha visão em relação a isso, né? Ah, não, qualquer coisa que é prescrever integral. Não vamos fazer uma liquidificada para esse paciente, vamos ver se ele dá conta. Então, assim, são esses critérios, são essas coisas que faz toda a diferença, né? E aí a pessoa lá no hospital, eu vi muito isso, que já dá aquela sensação de abandono, porque não pode estar lá todo dia ali sobre os cuidados dos seus parentes, não pode estar ali com acompanhante todos os dias. Então, assim, como a Lô falou, né? Quando o nutricionista não consegue fazer esse papel e tem um técnico igual, tipo assim, na UPA, né, a gente não tem essa autonomia pela empresa privada, né, que eu prestava serviço para. Ah, você não pode fazer isso. Mas aí a técnica, a nutricionista lá, que atua lá, fala, eu te dou essa autonomia, pode deixar que eu vou responder. Isso é parceria, isso é confiança. E isso é muito importante no meio de equipe, né? Quanto equipe, quanto pessoa, para a gente crescer, quanto profissional. E assim, o conselho que eu dou para todos os estudantes de nutrição e dietética, técnica em nutrição e dietética, continua, porque o nosso campo hoje é grande. Depois da regulamentação, então, teve uma amiga até que questionou, falou, Adelice, por que você não faz nutrição? Você vai ficar sendo só técnico. Eu gosto de atuar como técnico. Então, assim, eu aconselho todos aqueles que estão fazendo o curso de técnico em nutrição e dietética, vai avante. Se você depois se apaixonar a ponto de deixar o técnico para fazer a nutrição, vai lá, né, Aline? Maravilha, né, gente? E, Aline, como que você enxerga o futuro da profissão? O futuro da profissão, hoje, com a tecnologia, eu vou falar, estudem bastante. Sim. Estudem, porque as coisas
mudam constantemente. Então, o que vai nos manter ali presencialmente, o que vai manter a profissão ainda tendo esse contato humano, esse contato de afeto, de tudo isso é o conhecimento. Não é porque você terminou um curso ou porque você terminou a faculdade que você tem que parar de estudar ali. A gente tem que se atualizar, porque a gente precisa provar que a máquina não vai nos substituir. Certo. Mas para isso acontecer, você precisa fazer acontecer, você tem que correr atrás, você precisa se atualizar, não precisa só estudar o que já existe. Se existe alguma coisa na sua cabeça que você acha que possa melhorar, uma dieta, que possa melhorar um fluxo de uma UAN, vai estudando o seu próprio pensamento, vai tentando colocar em prática para a gente poder apresentar futuramente como uma inovação. A máquina ainda não vai saber inovar igual a gente, tá? No dia a dia, a gente que está ali perto, a gente que está ouvindo ali, hoje essa comida está muito salgada, hoje essa comida está insossa, nossa, hoje a comida está maravilhosa. Então é a gente. Então a gente precisa... Eu participei de um simpósio e que falava muito nisso, né, sobre a IA. E eu escutei um palestrante falando que não tinha medo, né, da IA. Eu acredito que é porque ele estuda muito, ao ponto de uma máquina não substituí-lo. Mas quem não tem esse pensamento vai ser substituído. Hoje eu abro o Instagram e aparece assim, tá muito caro pagar uma consulta, então baixe esse aplicativo. Você é o quê? Né? É só um reservatório de calorias? Então, vocês vão precisar do nutricionista, vocês vão precisar do técnico e continuem estudando sempre. A gente não pode deixar a nossa profissão morrer, a gente não pode deixar que outros meios sejam colocados à prova do que a gente faz todos os dias. Que bacana, bom ouvir isso, né? Até mesmo porque a nutrição não, a educação é a maior arma para se mudar o mundo, né? Sim. E assim, eu acho que o que você traz reverbera bem essa questão. Tenha conhecimento, busque, aprofunde, estude, porque espaços, vocês já viram que não falta, né, gente? Então, hoje nós conseguimos ouvir um pouquinho da realidade, da diversidade de áreas de atuação do técnico em nutrição. Então, assim, vocês são essenciais para nós. E o nosso reconhecimento e gratidão a todos os técnicos em nutrição e dietética. Sim, vocês são essenciais e importantes para que todo o processo alimentar e nutricional alcance de forma mais segura a população. Então, meninas, gostaria de agradecer a vocês, cada um com sua particularidade, com a sua vivência. Eu acredito que conseguiram mostrar para as pessoas o quanto é importante o ser técnico, a diferença que vocês trazem tanto para uma equipe de profissional, quanto a segurança também para o nutricionista, quanto agrega para a sociedade. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Carol, eu queria só deixar uma última mensagem para os técnicos, nesse sentido que você falou de quem está estudando. Gente, façam, vocês que estão saindo da área, do curso recentemente, ainda não sabem para onde ir, aproveita os cursos gratuitos que a gente tem bastante online. A gente tem um na SUS, que é a Universidade pelo SUS, que tem cursos que podem ser feitos pelo curso técnico, tem o AvaSUS, que também tem. Quem quiser também pode seguir as nossas redes sociais, que foi as mesmas que a gente usou na época da luta pela regulamentação, que se chama @TND Brasil, que lá a gente coloca vagas, a gente coloca os concursos que a gente fica sabendo e a gente tenta, de certa forma, se unir. Então, aproveitem as oportunidades, se agarrem, sejam realmente o melhor de vocês todos os dias e aonde você estiver, continue fazendo a diferença. Como a Carol falou, vocês somos essenciais. Maravilha, gente. Então, finalizo
Enfim, ratificando aí o que a Lohuama traz, de que juntos podemos ir mais longe, não falta uma rede de apoio também para que isso aconteça. E o Conselho da Primeira Região está à disposição, como eu sempre falo, é a casa aberta dos nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética. Obrigada, gente. Obrigada, Carol.